Bom, olá, turma do Centro de Ensino Maranata, turma do 6º ano. Nós vamos dar início a mais uma aula do, do nosso conteúdo da apostila, seguindo de onde a gente parou, certo? Tá? O nosso conteúdo agora dá início com coordenada geográfica. E nós vamos entender um pouquinho o que são essas coordenadas geográficas. A gente também já deu uma leve pincelada sobre esse conteúdo na sala de aula, tá? E agora a gente vai dar um pouquinho de mais profundidade no conteúdo, tá? Para localizar um ponto qualquer da superfície terrestre, geralmente utiliza-se um globo terrestre ou um planisfério. Claro, isso antes da gente ter os equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje, tá bom? Neles estão representados os oceanos, mares e as grandes porções de terra que formam os continentes. Sobre o globo ou planisfério, é traçado um conjunto de linhas imaginárias que formam um sistema parecido com uma malha, denominado coordenadas geográficas. Ou seja, isso nada mais é do que aquelas linhas que são traçadas tanto horizontalmente como verticalmente. Tá? Essa malha que o texto sugere é aquelas linhas que traçadas horizontalmente ou verticalmente se cruzam e que formam as coordenadas geográficas. Tá? O mapa a seguir é um planisfério, ou seja, uma representação do planeta Terra em uma superfície plana, neste caso, uma folha de papel. Esse é o mapa, certo? Aqui nós temos o planisfério igual aquele que a gente tem na sala de aula, que é o mapa mundi, e aqui estão representados os continentes, ok? Nós temos aqui o continente americano, o continente europeu, o africano, asiático, a Oceania e a Antártica, tá? Todos esses continentes. Só lembrando, para que não fique confuso, que o continente americano é todo esse espaço aqui, ok? Ele tem América do Norte, nós temos América Central e América do Sul, mas não são 3 continentes diferentes, tá? Isso aqui é tudo continente americano, que foi subdividido para poder ficar mais fácil, porque como a extensão territorial desse continente é muito extensa, ela pega daqui de uma ponta a outra, vai até aqui em cima. De uma ponta a outra, ele é muito grande, então ele foi subdividido ou ele foi repartido para poder ficar mais fácil o estudo e a compreensão das particularidades de cada uma dessas divisões, certo? Aí nós temos aqui algumas curiosidades, tá? Nós estamos falando de coordenada geográfica, planisfério, mapa, globo terrestre, e o que são essas coordenadas geográficas, né? Vamos entender elas um pouquinho melhor, tá? Os mapas e os globos terrestres são caracterizados, então, por uma série de linhas que as acompanham, e essas, por sua vez, são linhas imaginárias, ou seja, não podem ser vistas ou tocadas. Elas traçam a Terra de norte a sul e de leste a oeste, e são denominadas de paralelos e meridianos. E a gente vai entender cada um deles agora, tá? Paralelos e latitudes. A palavra paralelos e latitudes, elas são praticamente sinônimos, tá? Porque elas têm um significado não parecidos, mas, como posso dizer, elas se completam, tá? Vamos lá. Os paralelos são as linhas horizontais que circundam o planeta, que cortam o planeta. O principal deles é o Equador, a qual divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Se a gente pegar o planeta Terra ou o globo terrestre que a gente tem lá na sala de aula e dividir ele ao meio, de uma forma horizontal, nós vamos ter a parte de cima, o hemisfério norte, e a parte de baixo, o hemisfério sul. Toda a parte de cima é do hemisfério norte e toda a parte de baixo, o hemisfério sul. Os demais paralelos são, os demais paralelos principais são o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico, tá? Aí nós vamos ver aqui a figurinha aqui da próxima página. Paralelo zero fica sobre a linha do Equador. É a região mais quente do planeta, porque recebe também a maior incidência de raios solares por conta da inclinação da Terra
em relação ao Sol, essa parte do planeta recebe a maior, aqui, ó, a parte central do planeta recebe a maior incidência de raios solares. Nós geralmente vemos esses desenhos, igual está aqui, dessa maneira, né? Retinho e em pé. Porém, nós sabemos que a Terra ela é inclinada, certo? E aí nós temos aqui o paralelo principal, que é o Equador. Aí nós temos os outros principais, os que completam ele. O Círculo Polar Ártico aqui em cima, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Tá, mas você falou que paralelos e latitude são praticamente sinônimos, se completam. O que é isso? Vamos lá. Os paralelos são essas, como eu falei, são essas linhas traçadas horizontalmente, certo? De um lado ao outro, igual eu estou mostrando aqui, certo? Mas o que são latitudes? Latitude é a diferença que eu tenho aqui no planeta em relação à minha linha do Equador. Quanto mais eu me distancio da linha do Equador, maior será a minha latitude, tanto para o lado norte quanto para o lado sul. Essas latitudes, baseando aqui na minha linha do Equador, que tem 0 graus de medida, elas variam de 0 a 90 graus nos polos, também tanto para norte quanto para sul, certo? Aqui nós temos de 0, 10, 20, 30, 40 até 90, tanto para o norte quanto para o sul. Então, a latitude é a diferença ou a distância, né, que eu estou em relação à linha do Equador. Quanto mais eu me distancio da linha do Equador em direção ao norte, maior a minha latitude norte. Quanto mais eu me distancio da linha do Equador em direção ao polo, na parte sul, maior a minha latitude sul. Como a gente, deixa eu tirar aqui, como a gente vai ver agora. A distância entre um lugar qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador é chamada de latitude. Ela é medida em graus e seus valores variam de 0 na linha do Equador a 90 graus nos polos. Então, só recapitulando aqui. De 0 a 90 graus para norte e de 0 a 90 graus para sul. Lembrando que sempre toda essa minha parte aqui de cima é hemisfério norte. E toda essa minha parte aqui de baixo é hemisfério sul. Sabemos que aqui, ó, nós temos aqui a parte da América do Sul. E aqui na América do Sul, nós temos dentro dela, nós temos o Brasil. Maior parte do Brasil fica no hemisfério sul, porém uma pequena parte dele fica acima da linha do Equador do hemisfério norte, tá? Por isso que nós temos climas não só por isso, mas um dos motivos que temos climas diferenciados dentro do nosso país, até também por conta da extensão territorial dele, ok? Vamos seguindo aqui. Agora, nós vamos ver, nós já vimos os paralelos e latitudes, agora nós vamos ver os meridianos e longitudes. Os meridianos são as linhas imaginárias dispostas verticalmente, enquanto lá nos paralelos elas eram horizontalmente, ou seja, linhas deitadas, aqui nos meridianos elas são verticais, ou seja, são as linhas em pé. Sobre o globo terrestre, o meridiano principal é chamado de meridiano de Greenwich, que é também o marco zero na medição dos fusos horários, ou linha internacional da data, também conhecido assim. Todo meridiano possui uma unidade de medida chamada de longitude, que é a distância em graus entre qualquer meridiano e Greenwich, que possui longitude zero. Tudo que estiver a oeste dessa linha faz parte do hemisfério ocidental, e o que estiver a leste faz parte do hemisfério oriental. Vamos lá. Tudo que está aqui dentro do lado leste é oriental, oriente. Tudo que estiver aqui dentro do hemisfério... Passei um pouquinho. Né? Tudo que estiver aqui dentro do hemisfério oeste é ocidental. Tá? Tendo o meridiano de Greenwich como marco zero,
aqui, 0 graus, nós temos para leste 180 graus e para oeste mais 180 graus. Isso porque são medidos de 15 em 15 graus. Também por conta dos fusos horários, essas medidas em graus de 15 em 15, se você somar de 0 a 180, eu vou ter 12 linhas dividido por 15, eu vou ter 12 linhas para leste e 12 linhas para oeste, tá? Lembrando que essas linhas são chamadas de meridianos. Então, eu tenho 12 linhas de meridianos para leste e 12 linhas de meridiano para oeste. Juntando todas, eu tenho 360 graus, que vai dar a circunferência completa da Terra. Lembrando que a Terra, aqui, como vocês estão vendo na imagem, ela gira nesse sentido. Aqui, as linhas, elas são traçadas de um lado para o outro, ou seja, de um polo ao outro, e elas dão a volta inteira. Então, elas cruzam. Diferente dos paralelos, elas são mais extensas, elas cruzam de um lado para o outro, certo? Todas têm o mesmo tamanho, porque ela pega de um polo ao outro, ok? Vamos lá. Só recordando aqui. Latitudes e longitudes, para a gente poder recordar. As latitudes é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. São medidos em graus e vão de 0 na linha do Equador até 90 graus ao norte ou ao sul, tá? Dos dois lados. Tanto para norte quanto para sul, vai ter de 0 a 90 graus. As longitudes é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Variam de 0 na linha do Greenwich até 180 graus, tanto para leste quanto para oeste. Juntando todas as linhas, eu vou ter 360 graus de circunferência. E as coordenadas geográficas é aquele cruzamento de linhas, né? Agora, quando temos dois pontos na superfície terrestre que se encontram, que se cruzam, a latitude e a longitude, aí temos uma coordenada geográfica. O cruzamento dessas linhas, ou seja, a coordenada, nos permite localizar com exatidão em um lugar, cidade, país ou qualquer canto. Assim, temos o endereço geográfico em qualquer ponto do planeta, ou a coordenada geográfica de qualquer ponto do planeta, tá? Agora é sua vez. Faça o exercício abaixo e exercite o que você aprendeu. Aqui nós temos algumas informações. São linhas imaginárias, aqui tem 1, 2, 3, 4 informações. E você vai ler qual das alternativas abaixo corresponde às informações descritas acima. Aí você vai escolher uma dessas opções. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e copiem essa atividade no caderno para juntar junto com as outras, tá? Fazer atividades da página 39 a 41 da apostila e 64 e 65 do caderno de atividades, ok? Qualquer dúvida, eu vou estar abrindo um fórum lá na turma de vocês no sexto ano no portal do aluno e vocês acessem o fórum e façam as perguntas. Eu tive dúvida em o que é paralelo, eu vou estar respondendo. Qualquer dúvida de vocês, tá? Outras informações mais detalhadas também vocês encontram na apostila. Eu sei que é um pouquinho complicado da gente tá conversando sem se ver, né? Eu estou falando aqui, imaginando que vocês estejam compreendendo, e acredito que estejam, que vocês são muito espertos. Então, qualquer dúvida, não tenham medo, não tenham preguiça. Entra lá no portal, pergunta que eu vou estar respondendo com o maior prazer, ok? O mais é isso, bons estudos e até mais.